Marisa, louvado seja o Senhor. Enquanto o pastor Arlen Mafra se aproxima daqui, nós queremos registrar nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Arlen Mafra, que esteve servindo a Deus através do Campo Paraense um tempo, acho que 6 meses, 8 meses, né? Nem esquentou o púlpito lá na PIB de Castanhal, mas agora Deus decidiu levá-lo de volta para São Paulo com Laila Mafra, sua esposa, e nós somos gratos a Deus, pastor, pela sua vida. Ele deverá trabalhar lá na PIB de São Paulo. Eu falei hoje como pastor de missões, mas o que eu tinha lido, é isso mesmo? É, pastor auxiliar, tá certo? Então, hoje Deus vai continuar falando aos nossos corações. Deus falou profundamente hoje de manhã. Se você não veio, você perdeu. Crente ausente perde a bênção, tá? Mas graças a Deus que você hoje está aqui e vai ser edificado com a palavra do Senhor. Pastor Arlen Mafra, o púlpito é seu. Obrigado, pastor Oséias. Boa noite a todos. Graça e paz. Queridos, na verdade eu não estou retornando para São Paulo só por conta do convite da PIB de São Paulo. Eu vim num salto de fé, dando um tempo para que minha esposa fizesse a transição dela. Laila, vocês conhecem a minha história, né? Eu sou casado com Laila 2 vezes, então nós tivemos 8 anos de divórcio. E durante esse período, que foi muito trágico na nossa família, vocês sabem que eu fui para as ruas de São Paulo, fui morador da Cracolândia, fui morador de rua. Então Laila teve que juntar os cacos das emoções, do que sobrou para ela e para os nossos filhos, que foram entregues à própria sorte. E quando eu digo isso, irmãos, eu digo com o coração dilacerado. Eu posso estar com 90 anos de idade, 100 anos de idade. Aliás, o pastor Roberto Silvado falou comigo, uma vez ele falou comigo: você pode ser pastor da PIB, você pode ser escritor, você pode ser o que for, mas você vai ser sempre conhecido como ex-morador da Cracolândia, ex-morador de rua, ex-mendigo. Então, queridos, eu posso estar com 90 anos, mas isso ainda será peso de justiça e de juízo para mim, pela irresponsabilidade do meu ato, né? Tantos anos atrás, que custou muito aos meus filhos, custou muito. Às vezes as pessoas falam comigo: ah, pastor, mas eu tinha que passar por isso, para o senhor ser o homem que o senhor é hoje, para o senhor pregar o evangelho, escrever os livros. Aí eu queria que ele tivesse na pele dos meus filhos, da minha esposa, pelo que eles passaram. Deus não faz a riqueza de um em detrimento da pobreza do outro. Isso não é do caráter de Deus, né? Deus consertou a malha de embaraços que eu fiz na minha vida, porque Deus transforma o caos em coisa bonita e coisa organizada. Isso Ele faz, amém? Então, queridos, lá ela lançou um projeto chamado Escola Sem Drogas, que está no Brasil inteiro hoje, um projeto muito bem sucedido, e ela é contratada por redes de ensino para tratar do currículo das atividades extracurriculares, né, digamos assim, dos temas paradidáticos, né, bullying, suicídio, drogas, violência escolar, enfim. E ela começou a escrever, e foi isso que sustentou a nossa família, né? Deus deu essa graça para ela. Então é um projeto de vida, não foi só uma alternativa, se tornou um projeto de vida para ela. E essa carteira de escolas, né, esse número de escolas, 80% está em São Paulo. E ela tentou de todas as formas rever esses acordos com essas escolas que adotam os nossos livros, para que ela pudesse dar uma assistência online, boa parte dessa assistência, né, de forma mais virtual. E as escolas não aceitaram, tinha que ser presencial. Então ela me pediu: por favor, não permita que acabe isso, porque isso é um marco, né, na minha vida como mulher, como mãe, como esposa, como mulher de Deus, né? É assim que eu sou percebida. Isso é um marco que eu acho que não deve ser removido. E aí, irmãos, eu passei praticamente 8 meses aí vendo minha mulher 10 dias por mês e 20 dias longe. Na minha última ida a São Paulo, meu pastor me chamou, pastor Paulo, da PIB de São Paulo, e disse: em julho, ou ela vai ou você vem. Eu falei: tá bom. Ele falou: porque nós somos signatários do casamento. Lógico que foi Deus quem fez tudo isso, mas aí a igreja que nos acolheu, nós casamos de novo ali, a igreja que convocou meu concílio, me deu chance de estudar, que me ordenou o ministério da palavra, aquelas famílias que me acolheram na PIB de São Paulo,
né? E tiveram paciência comigo. Então é uma igreja que vem cuidando e gerenciando esse projeto de Deus na nossa vida durante todos esses anos. Todas as nossas viagens pelo Brasil foram com a referência da PIB de São Paulo, né? Até estive algumas vezes em eventos dessa igreja e eu sei que isso dá uma certa segurança para os irmãos, né? O pastor é lá da PIB de São Paulo, cuidado, é uma igreja não elitista, mas seletista, né? Que tem seus cuidados. Então foi por conta disso, e chegou em julho, eu tomei essa decisão, não dá mais para ser dessa forma. E aí foi feita uma transição em Castanhal, pacífica, abençoada. Hoje o pastor Benedito Ferreira é o pastor da PIB de Castanhal. Ele era o pastor da PIB de APU, lá em Castanhal. Um homem com 2 ministérios de 11 anos cada um, aprovadíssimo, mais de 20 anos de casado, uma família íntegra, um homem íntegro e aprovado já no ministério. E Deus tinha falado isso ao coração dele, ele não tinha contado para ninguém. Quase 1h da manhã eu liguei para ele, falando que estava no meu coração a indicação do nome dele. Ele aceitou prontamente, foi feita a transição, já tomou posse, hoje é o novo pastor da Primeira Igreja Batista em Castanhal. Acredito que terá um ministério longo, mas a minha história com Pará ainda não terminou. Queridos, abram suas Bíblias comigo. E aí, irmãos, eu recebi o convite, estou indo. Os outros 2 pastores foram assumir outras igrejas, meu pastor ficou sozinho, e então a igreja me convidou para ser o pastor auxiliar na PIB de São Paulo. Já tomei posse dia 7 de julho, dia 1º de agosto começa meu expediente em São Paulo. Eu estou saindo de madrugada, essa madrugada com o meu carro, 3 dias na estrada, eu vou ir embora para São Paulo. Mas vamos lá, abram comigo suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9. O que eu vou dizer essa noite, eu vou ser rápido, está fundamentado no que está registrado no livro de Mateus, capítulo 9. Diz assim, está escrito: entrando no barco, Jesus passou para a outra banda e chegando à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Graças te dou, Pai, por essa noite. Peço que tua palavra seja conduzida pelo teu Espírito Santo, para que ela atinja os propósitos dela nesse lugar e nesse momento, com a ajuda do Senhor. Ó Deus, usa-me como boca à tua disposição mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, durante a jornada de existência do homem e da mulher, em algum momento da sua vida, seja no campo acadêmico, profissional, familiar, socioeconômico, não importa, em algum momento da sua vida, você tem um encontro com você e um encontro com o sobrenatural, com Deus. Em algum momento você tem que mergulhar no conhecimento de si mesmo e de Deus. Não tem como escapar desse encontro, não tem como escapar desse momento. Há um momento da nossa jornada que nós temos que nos perceber e refletir: por que somos assim? Por que fomos construídos assim? Por que você pensa assim? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tenho esses hábitos? Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Por que eu reajo dessa forma? Por que eu sou desse jeito que sou? Físico, emocional, mentalmente, intelectualmente. Por que sou dessa forma? Por que eu conduzo a minha vida dessa forma? Por que eu sou afetado dessa forma pelas coisas? Por que eu sou diferente das pessoas? E há um outro momento da nossa jornada que nós temos que tocar um pouco o sobrenatural, porque vai se aproximando, o relógio vai contando e há uma contagem regressiva da existência, e a gente vai crescendo e percebendo, entrando em contato com o fim das coisas, com as mortes, com as notícias de que a carruagem vem,
de que nós não somos para sempre aqui nessa terra, de que um dia as cortinas vão se fechar para nós, para você também. Espero que a sua se feche antes da minha, porque minha mulher é muito nova e eu quero ficar muitos anos ainda aqui com a minha esposa, porque fui muito tempo longe dela. Mas um dia a cortina vai se fechar, e o máximo que a sua família vai poder fazer, os seus amigos, é conduzir você até a sepultura, e lá vão te deixar, e você precisa ser recepcionado nesse novo momento. Será inaugurado o desconhecido na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Será inaugurado o desconhecido, às vezes ainda na infância, na juventude, na adolescência, na fase adulta, e já numa idade mais avançada. Cada um tem uma contagem, e é Deus quem conta esses dias. Mas não tem como escapar dessas duas coisas, desses dois momentos da nossa vida. Podemos estar vivendo um momento de euforia, ou de depressão, de angústia, de alegria, de festa, de lamento, não importa o momento, o ambiente, mas para cada um Deus tem um encontro marcado com você, com o seu interior, com a sua existência e com o sobrenatural. Porque não é possível olhar para esse universo e imaginar que um microfone vai ficar e você vai. Imagina isso. Imagina que esse microfone que eu estou falando, ele vai durar mais tempo do que eu e você, talvez não funcionando, mas o material dele. Esse banco, quantos já foram enterrados nessa igreja? E esse banco continua aí. Que importância tem um banco comparado a complexidade da existência de um ser humano, da inteligência, da consciência, da percepção, da realização? Que importância isso tem? Um banco se quebra e faz outro. Blaise Pascal, um físico, matemático, para alguns ficarem mais próximos, alguns que não, talvez não saibam. Acho que Blaise Pascal foi o inventor da calculadora, não é isso? Dá-se a ele esse título. Marcão, você que é da Avenida Acadêmica, aí me ajuda. Blaise Pascal disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: tentar conhecer a Deus ou a si mesmo sem ser através de Cristo é tanto inútil quanto impossível, porque se então escalamos as montanhas para conhecer a Deus, corremos o risco de escalar os montes do orgulho, e não tem quem nos faça descer de lá mais. E se tentamos nos conhecer sem ser através de Cristo, corremos o risco de descobrir as feridas mais trágicas do nosso interior, da nossa alma, e não temos o remédio para elas. Ele diz, portanto, o interessante é conhecer a Cristo, porque Ele nos leva a conhecer a Deus e nos ensina o caminho da humildade, e nos leva a nos conhecer, e as nossas sombras, os nossos quartos mais íntimos, e os nossos fantasmas interiores, e as nossas feridas de alma, e Ele tem o remédio para curá-lo. E se os irmãos for dar uma passada rápida na história, vocês vão entender que em todo momento o homem está em busca disso, de se perceber como pessoa e perceber o sobrenatural, se tocar como pessoa e tocar o sobrenatural, e usando de todas as ferramentas humanas possíveis, desde a era da teologia de Tomás de Aquino, passando aí pela era filosófica, de grandes homens que influenciaram, discipularam, homens que deram uma contribuição tremenda para a humanidade: Aristóteles, Sócrates, Platão, filósofos, gente que influenciou o mundo, que tentava através da filosofia se perceber, se conhecer o sobrenatural, conhecer um pouco a mais. E aí a gente dá um pulinho mais adiante, o homem usando a arte para atingir esses objetivos, se manifestar na sociedade, se perceber como pessoa. A era do renascentismo, de Michelangelo, de Da Vinci, homens fantásticos, inteligentíssimos, que iluminaram o seu tempo com a arte, que tem muitos seguidores, que tiveram muitos seguidores e discípulos. Mas o homem tentou também, numa era mais moderna, através da inteligência,
da mente, se conhecer, se perceber, se interiorizar, conhecer o sobrenatural, tentar tocar um pouco o que vem depois. Era de Einstein, de Freud, Hemingway. Mas há uma coisa muito interessante nessa história e na história desses homens, é que por mais iluminados que eles foram, que por mais que eles influenciaram, que eles deram sua contribuição, por mais discípulos que fizeram, eles nunca puderam mudar a vida de uma pessoa, nunca puderam transformar a vida de ninguém, nem as suas próprias vidas. Demóstenes é um dos representantes da filosofia, morte trágica, louco. Van Gogh, um dos representantes da era do renascentismo, morte trágica, louco no hospício. Hemingway, homem fantástico, encantou o mundo com a sua obra, O Velho e o Mar, que originou-se o filme O Náufrago. Quantos já leram a obra de Hemingway? Alguma obra de Hemingway? Fantástico, eu gosto tanto de ler. Mas um dia esse homem, com tanta gente que influenciou e encantou com a sua obra, com a sua arte, tocou o interior, tocou a emoção de tanta gente, mas um dia ele entrou no seu apartamento em Londres, pegou o rifle, botou debaixo do queixo e deu um tiro, mas não sem antes deixar escrito: esta noite eu sinto um vazio tão grande em minha alma, como um aparelho que descarregou as baterias e não tem onde recarregá-las. E ele termina o seu bilhete dizendo: uma tomada, por favor. Uma tomada, por favor. Uma tomada para minha alma. Uma tomada, eu preciso recarregar a minha alma. Nenhum desses homens conseguiram mudar a vida de ninguém. Não conseguiram transformar a vida de ninguém. Eles fizeram muitos discípulos, mas eles não conseguiram se perceber. Quando eles fizeram um mergulho profundo no interior das suas vidas, descobriram os fantasmas, as doenças da alma, descobriram os cantos vazios, descobriram as terras escuras da sua existência, e eles não tiveram remédio para isso. Enlouqueceram, se mataram, se destruíram, se autoflagelaram, como Van Gogh, cortando orelha, cortando pedaços do corpo. Jesus um dia chega diante de um homem completamente destruído, com sua vida social, familiar e física, um homem impedido de representar, de viver os seus papéis, não tinha autonomia para viver seu papel de pai, de mãe. Ser paralítico naquela época não é igual hoje, não tinha acessibilidade, não tinha isso. Jesus olha para aquele homem e faz a primeira coisa que é a necessidade de toda criatura, é garantir que quando a cortina se fechar, você não estará sozinho do outro lado, garantir que o céu te recepcione, garantir que Cristo te recepcione, garantir que Ele faça essa conexão dessa passagem sua para o desconhecido, para o além, porque por mais que você leia, por mais que as pessoas falem para você como será, por mais que esteja escrito na Bíblia, nós não nascemos para morrer, e nós nos apegamos à vida, como nós nos apegamos à vida. Eu me lembro que às vezes na rua eu estava às traças para morrer, e eu dizia: meu Deus, se eu tiver uma chance, se eu tivesse, eu via tantas coisas, porque eu estava dizendo para os irmãos hoje que eu tenho uma história com São Paulo, uma história meio, um relacionamento de amor e ódio com São Paulo, né? Eu vivi uma fase áurea de São Paulo, né? No meio empresarial eu vivi, no início, né? Não cheguei a ser um grande empresário, mas no início da minha carreira empresarial, e também fui conhecer a miséria de São Paulo. Então eu olho para São Paulo assim, eu tenho esses dois contextos, né? Isso se mistura na minha vida e eu consigo fazer uma leitura diferente, né? E quantas vezes eu olhava umas situações e eu dizia: se eu tivesse uma chance, eu faria isso, eu faria isso, eu faria aquilo. Nós nos apegamos, nos agarramos à vida.
E aí Jesus queria garantir isso, que a coisa mais importante para aquele homem que estava impedido, porque como paralítico não podia exercer seu papel de pai, de esposo, ele tinha uma casa, eu não sei se era casado, mas ele tinha gente na casa dele, porque Jesus disse para ele, toma teu leito e vai para a tua casa, e a Bíblia diz que ele pegou o leito e foi para casa. Um paralítico não pode morar sozinho, não é naquela época, tinha gente lá, não sei se era mãe, se era pai, se era tio, se era esposa, se era filhos, mas ele não podia exercer seu papel. Pessoas naquela casa eram testemunhas de um homem inutilizado, uma pessoa, uma criatura inutilizada, um ser humano inutilizado, deitado numa maca, sem poder fazer nada, se expressar socialmente, se perceber, contribuir, exercer os seus papéis. Mas Jesus olha para aquela situação e ele sabe que antes de qualquer coisa, Jesus precisava livrá-lo das portas do inferno. Porque se Jesus o salvasse ali, se a palavra deliberada de Cristo fosse de salvação, ele seria colocado sob a responsabilidade dos céus, o nome dele seria escrito no livro da vida. Talvez as pessoas ali não pudessem enxergar isso, esse evento cósmico, esse evento celestial, de um nome ser riscado, ser colocado pelo próprio dedo de Deus num livro chamado Livro da Vida, e é a vida eterna, não é a vida de 10 anos, 20, 30 anos, é a vida eterna, e de ele ser colocado sob os cuidados de Deus, e quando o inferno abria suas portas, com o endereço daquele homem, para vir perturbá-lo novamente, roubá-lo, matar e destruir, tem que passar pelo crivo de Deus. Salvação é isso, ser salvo, estar no livro da vida, pertencer a Deus, também quer dizer isso. Propriedade de Deus tem que ter autorização dele para ser tocado, tem que ter autorização dele. O diabo foi lá pedir autorização no conto de Jó. Posso? Até onde posso? Como posso? Isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. Pedro, a tua alma foi pedida, para quem foi pedido? Para o Sérgio Moro? Para o Gilmar Mendes? Para o juiz de plantão do TRF4? Quando tiver algum alvará, algum mandato, algum habeas corpus, é lá que eu vou, no plantão lá do juiz. Foi pedir, Pedro, tua alma foi pedida para mim, tem que pedir autorização para ele. E Jesus queria isso da vida daquele homem, e ele diz, tem de bom ânimo, se anime, fique animado, porque os teus pecados são perdoados agora, ou seja, eu te salvo, eu escrevo o teu nome no livro da vida, eu te coloco sob a responsabilidade dos céus. E Jesus então resolve esse primeiro tema, essa primeira demanda da jornada humana, que é tocar o sobrenatural, tocar o extraordinário, tocar a salvação, tocar a Deus só através da salvação. Como bem disse Blaise Pascal, tentar conhecer a Deus, tentar tocar a Deus, tentar compreender Deus, tentar se relacionar com Deus sem ser através de Cristo, é tanto inútil quanto impossível, porque você vai subir as montanhas do estudo, da academia, da ciência, e não há quem te faça descer mais de lá, não há mais. O orgulho vai te matar, o orgulho vai preceder a sua queda. É só através de Cristo. Aquele homem teve essa dádiva. Jesus atravessa o caminho dele e resolve essa primeira demanda. Mas Jesus sabia que por trás daquela vida talvez existisse pessoas, e ele precisava testemunhar para essas pessoas que ninguém tem um encontro com Cristo e sai do mesmo jeito. Ninguém pode ter um encontro com Cristo de verdade e sair do mesmo jeito. Não há como Jesus atravessar sua alma, atravessar seu coração, atravessar sua vida e você voltar para casa do mesmo jeito.
E aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder também nessa terra, eu te digo, levanta agora, toma a tua cama, volta para a tua casa. Ou seja, volta para casa da forma diferente do que você saiu de lá. Bata na porta da tua casa agora com uma notícia diferente. Volte um homem diferente, entre na tua casa de forma diferente. Eu fico imaginando aquele homem voltando para casa, batendo na sua porta, e alguém que o conhecia ouvindo: quem é? Fulano de tal. Ah, gente, pode colocar ele aí no sofá, põe na cama, põe num canto, porque aquele homem só saía e entrava de casa carregado, era um paralítico. Quem morava na casa já sabia, chegou carregado, dependente, escravo de pessoas, uma vida inutilizada. E eu fico imaginando alguém abrindo a porta e vendo aquele homem em pé, entrando. Eu perguntaria: o que foi que aconteceu? O que é isso? Como você está diferente? Eu me encontrei com Jesus Cristo. Ninguém que tem um encontro com Cristo sai da mesma forma. Não há como. Não há como alguém ter um encontro de verdade com Cristo e continuar mentindo, e continuar roubando, e continuar desonesto, e continuar adúltero. Não há como. Não há como você continuar escravo de um vício, dominado por um vício. O dia que o missionário falou para mim: Arlen, Jesus, entrega essa sua escravidão para Jesus. Agora eu cheguei lá no projeto da PIB e disseram assim para mim, eu todo destruído, disseram para mim assim: não, agora você não precisa mais de crack, você não precisa mais do cachimbo, você não precisa mais desse cobertor velho, você não precisa mais estar na rua, você não precisa mais disso, não precisa mais daquilo, não precisa mais daquilo. Aí tudo bem, ele me falou que eu não precisava de nada daquilo. Aí eu fui para um cantinho sozinho e disse: Como? A minha vida inteira, escravo disso, isso destruiu minha vida, minha família, minha carreira. Não, você não precisa mais nada. Mas ele não me deu uma injeção para me dar essa força, ele não me deu um comprimido dizendo: agora esse comprimido vai resolver. Ele não fez isso comigo. Mas orando numa madrugada, lendo a Bíblia, eu li a carta do apóstolo Paulo que diz: e ele vos libertou do império das trevas e vos transportou. Eu falei: eu fui transportado, eu fui movido de lugar. Eu não estou mais na terra da escravidão, eu não estou mais na terra da algema, das correntes. Eu me apossei daquilo e disse: Deus, então me dá a força que eu preciso para não precisar mais dessas coisas. E aí quando a notícia correu em toda a minha família, dos que me conheciam: o Arlen está de volta. Eles se lembraram de tantos anos, mais de 20 clínicas, internações em hospitais, experimentei toda a farmacologia psiquiátrica para resolver o meu problema, um monte de coisa, e eles torciam o nariz dizendo: mais uma vez, depois de tantos anos. Eles pensavam que eu já estava morto, como morador de rua. Mas de repente eu bato na porta da minha casa, porque Cristo, que conto com Jesus, Ele não só salvou a minha alma, Ele não só escreveu meu nome no livro da vida, Ele não só me deu a vida eterna, como Ele disse para mim: Arlen, levanta, toma essa maca do crack, toma essa cama da miséria e volta para a tua casa. Quando eu bati na porta da minha casa, simbolicamente falando, na porta do coração da minha esposa, dos meus parentes, dos meus filhos, eles disseram: nossa, o que foi que aconteceu com você? Eu me encontrei com Cristo. Nenhum pai é igual, volta para casa do mesmo jeito, quando ele tem um encontro com Cristo. Nenhum marido é o mesmo marido, quando ele tem um encontro com Cristo. Nenhuma esposa é a mesma esposa. Nenhum filho é o mesmo filho. Nenhum cidadão, nenhum profissional autônomo, nenhum funcionário, nenhum patrão é o mesmo quando ele se encontra com Cristo. Duas coisas têm que acontecer: há um poder
que o coloca sob a responsabilidade dos céus. E ele tem uma certeza de que nunca mais vai morrer. O seu corpo vai deixar de existir. Mas o João, o Manuel, a Maria, o Ricardo, a Renata, não é o corpo. É a alma que está dentro dela. E essa não morrerá. Porque foi salva por Cristo. E a segunda coisa que tem que acontecer: sua vida tem que ser transformada. Porque nós não somos discípulos da filosofia. Nós não somos discípulos do renascentismo, da teologia. Nós não somos discípulos da inteligência ou da modernidade. Nós somos discípulos do príncipe dos céus, do Cristo celestial, cujo sangue é poderoso para nos lavar e nos redimir de todo pecado, para nos apresentar a Deus limpos, remidos da iniquidade e da impiedade, e para nos apresentar aos nossos parentes, amigos e sociedade como alguém transformado. Para finalizar, às vezes eu estou com a Laila lá em São Paulo e a gente dá um rolê lá pela Cracolândia ali para ver se encontra alguém dos antigos e tal. E numa ocasião dessa eu saí, me distanciei da Cracolândia, estava já lá próximo do Ipiranga e parei num farol, num semáforo, né? Farol é coisa de paulistano. Parei num semáforo. E aí tinha uns carros da minha frente, eu vi que tinha um rapaz, eu sabia que era usuário de crack, pedindo no semáforo. E eu já tinha dado umas moedas para uma pessoa atrás. Porque eu faço assim, irmãos, quando eu vejo alguém pedindo, isso no meu contexto, porque como eu vivi essa realidade, às vezes eu dou dinheiro, às vezes eu dou um dinheirinho para usar, uns R$5, R$10. Se eu ver que a pessoa que está pedindo está num processo de abstinência muito forte, e eu conheço quando está, eu dou, ainda digo, vai lá, porque eu convivi com muita gente assim, e eu sei que às vezes você pode estar salvando uma garota de 16, 17 anos, tomar uma paulada na cabeça para ter tomado um celular dela, salvando alguém de uma morte. Um processo de abstinência crônico muito forte do crack, ele leva a pessoa a fazer coisas terríveis. Gente que já existe um catalisador de uma índole pesada, de uma índole ruim, porque tem que ter isso também. Então, às vezes, quando eu identifico uma situação que eu vejo que é muito grave, a pessoa está numa abstinência muito forte, ela está muito conturbada, e eu digo, ela está muito próxima de fazer uma besteira, entendeu? É nessas horas que quantos netos mataram avós, filhos mataram pais, e tantas coisas aconteceram, né? Enfim, mas isso é uma coisa minha, você não tem que ter, isso é uma prerrogativa minha. E aí eu vi esse rapaz, e ele se aproximou do carro, eu não reconheci não, né? Eu estava com a minha esposa, eu de terno, tinha acabado de sair da PIB, estava a gente procurando um lugar para comer, e ele olhou, aí eu baixei o vidro, né, para que ele for olhando assim, então eu falei com ele, me desculpe, eu já andei ali atrás, até brinquei com ele, se eu continuar dando assim, eu vou acabar pedindo igual você dá um, dá outro, ainda brinquei com ele. Aí ele olhou para mim e disse, tudo bem, mas eu já fumei muito crack com você na rua. E ficou olhando para mim. Viu o cabelo? O cabeludo era meu apelido, tinha um cabelo bem grande. Aí eu fiquei olhando para ele. E aí eu me lembrei. Falei, índio, que era o apelido dele, índio. Ele falou, sou eu mesmo. Ele olhou para mim, ele bateu no peito e disse assim, agora eu sei, cabelo, que Deus existe. Ele disse. Aí eu fiquei aqui, vamos comigo, vamos lá, eu te levo para Cristolândia e tal. Não, hoje não dá, cara. Eu tenho umas dívidas na favela, não sei o que, inventou aquela desculpa, mas eu estou em tal lugar sempre, porque às vezes quando eu passo lá com ele, às vezes está, às vezes ele não está, eu fico insistindo com ele. Ele olhou para minha esposa e falou, é sua esposa? Eu falei, é. Eu falei, vamos, ele disse, não dá mais para mim, cara. Eu acho que meu destino é esse aqui. Mas você representa assim o nosso sonho. Ele diz, o sonho, meu sonho era esse que está acontecendo com você. Mas se ele tivesse essa oportunidade, se ele tivesse a oportunidade de ser atravessado pelo poder de Jesus, ele será salvo e voltará para casa como uma pessoa diferente, completamente diferente. Quando eu digo essas coisas, eu não digo pela força da vaidade,
mas da graça de Jesus, a força do poder da graça. Jesus, diferente do pai da filosofia, do renascentismo, da arte, da inteligência, da teologia, Ele tem poder para te salvar e para transformar a sua vida, além de te salvar, te fazer voltar para casa de forma diferente. Vamos ficar em pé. Enquanto nós cantamos uma canção com o Cláudio, eu quero nessa noite orar com algumas pessoas. E talvez alguém nessa noite, nesse lugar, tenha essa experiência da salvação. Mas você diz: pastor, não consigo força para vencer algo que está me perturbando, me aborrecendo. Não precisa dizer o que é, não vou dizer, pode ser qualquer coisa. Eu enfrento há muito tempo uma situação que eu não tenho força, pastor. E Deus sabe o quanto você o ama, Deus sabe que você o ama, Deus sabe que você quer ser fiel, Deus sabe que você chora, Deus sabe do teu coração. Mas não há como você ter de verdade, dar as mãos para Jesus e Ele não ter poder para transformar a tua vida. Quando Ele é Senhor de uma vida, nada mais é Senhor dessa vida. Essa vida não pode ser dominada por qualquer outra coisa, nem o sexo, nem mulheres, nem dinheiro, nem drogas, nem vícios, nem o cigarro, nem bebida, nada. Ele é Senhor total, não por ordem, mas por dar a condição de sermos livres. Eu quero convidar aqui à frente algumas pessoas. Eu disse aqui hoje de manhã, que eu não sei se por causa do contexto que eu vivi, eu acho besteira pessoas ficarem com vergonha de quem está do lado, ou atrás, aí na frente, porque deixa a coisa piorar na sua vida para você ver. Liga para a pessoa, com todo respeito, deixa a sua vida entrar num buraco, liga para a pessoa. O máximo que ela vai poder fazer é atender seu telefone. O telefonema e dizer: eu sinto muito, puxa, eu gostaria muito que te ajudar, mas não posso. Não tem poder, mas Cristo tem. O mesmo que me tirou das ruas, que não me esqueceu nem a dor da minha família, o mesmo que ouviu o meu grito, o meu clamor, Ele está aqui essa noite. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus está aqui essa noite. E você foi colocado diante dele com essa palavra, numa maca. Pode ser a maca da depressão crônica, que te inviabiliza, que nem os remédios, nem as terapias estão funcionando, que as intervenções não estão funcionando. Eu quero te convidar e quero que você saia do seu lugar, em nome de Jesus, sem vergonha das pessoas aqui. Esse tempo é um tempo seu e de Deus. Dá para eles, se mistura essa semente, deixa ela nascer, deixa o Espírito Santo jogar a água nessa semente no seu coração, a semente do poder que transforma a vida e que te livra daquilo que te prende. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos, primeiro por essas pessoas que tiveram encontro com Jesus, se sentem salvas, mas não têm força para vencer um mal, vencer uma situação. Sai do seu lugar. Quer vencer? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, não tenha vergonha.
Cláudio, se há alguém nessa noite que quer tocar o sobrenatural, conhecer a Deus, entregar a sua vida, sua alma, sua vontade para Cristo, para que Ele coloque o teu nome no livro da vida, segui-lo, não só até os 80, os 70, os 60, mas segui-lo por toda a eternidade. A promessa é essa. Quer entregar a sua vida para Cristo? Sai do seu lugar, vem aqui e diz para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados, clamo pelo teu sangue, escreve meu nome no livro da vida e me recepciona quando chegar a minha hora. Sai do seu lugar, vem entregar a sua vida para Cristo. Pode continuar, Cláudio. Vem, vem. Cristo, vem. Bendito Deus, Santo Deus, Pai da eternidade, no nome de Jesus, no nome precioso, poderoso de Jesus, te agradeço por teu Espírito Santo. Há vidas aqui que estão dizendo: eu me arrependo dos meus pecados. O grito que ecoa da alma que o Senhor fez e soprou nesses corpos, talvez esteja dizendo: eu reconheço que perdão só há através da cruz e do arrependimento. Eu reconheço que minha conexão com a eternidade é o arrependimento dos meus pecados e o sangue da cruz. Pai, essas almas que estão dizendo: salva-me nessa noite, receba a minha vida, perdoa-me os pecados, aceita o meu arrependimento, escreve meu nome no livro da vida. Elas estão crendo que estão sob a responsabilidade do Todo-Poderoso, e suas almas viverão eternamente, Pai. Hoje, agora, depois e além, muito além do túmulo, muito além do crepúsculo da vida, Pai, elas fluirão na manhã do céu contigo. Não importa em que horas serão enterradas, se com 100 anos, com 90 anos, com 80 anos, não importa, florescerão como os cedros do Líbano no teu jardim, Pai. Recebe essas pessoas. E eu tenho comigo os meus irmãos, iguais, a mesma carne, a mesma natureza, dizendo aqui: Senhor, que não tem força, como eu te disse um dia, como eu vou vencer o crack, como eu vou vencer a miséria, como eu vou vencer isso? Senhor, aquele mesmo poder sobre ti, que disse ao paralítico: levanta-te e anda, é o mesmo poder hoje, Senhor, que diz aos meus irmãos, que diz para nós: levanta-te desse mal, levanta-te dessa maca, levanta-te dessa escravidão, levanta-te daquilo que te prende. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo derrame força do Senhor,
a força que vem do céu, para que essa pessoa, quando se levantar, não volte da mesma forma, não seja a mesma pessoa, para que ela tenha consciência e reflexão de que ela foi transportada, Senhor, e que não há vontade nesse mundo, não há, Senhor, ó Deus, bagunça mental nesse mundo que possa fazer frente ao teu poder, Pai. Tu és poderoso, só Cristo, Senhor, que a tua libertação, através do teu Espírito Santo, venha sobre os teus filhos, na salvação e no arrependimento, agora diante do Senhor. Guarde a casa, a vida deles, no nome de Jesus. Amém, queridos, amados, que Deus os abençoe poderosamente. De quem é essa foto bonita? É sua? É dela? É? E essa também? Que lindo. Não deixe o diabo roubar de vocês essa semente. Foi essa semente, podem sentar. Foi essa palavra que me tirou de um viaduto morrendo e me trouxe até o dia de hoje, com a minha família, com a minha esposa, com a minha casa. Dia 1º de agosto, vou para o púlpito de uma igreja, ser um dos pastores, cujos membros me viram lá na calçada um dia. Ah, como é grandioso que Deus faz, irmão. Que Ernest Hemingway poderia escrever uma história dessa, uma história de transformação dessa, só Jesus.